Ainda temos uma breve palavra de Deus para o Dia do Pastor. Nós estamos comemorando o Dia do Pastor hoje, mas é do pastor Batista. O pastor Batista não é aquele pastor que faz sair fogo quando prega, que promete as prosperidades, que dificilmente vem. Mas é um pastor responsável, equilibrado na palavra de Deus. Por isso que Jesus era antipatizado exatamente por aqueles que mais deviam amá-los, os fariseus. Porque Jesus era como se fosse radical. Ele não transigia com a verdade. Eu proponho que os irmãos abram suas Bíblias no livro de João, no capítulo 10, e peço que, se os irmãos aí que nos tanto cooperam conosco, abra na versão ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Por favor. Jesus, o bom pastor, é o que está já aqui no título da revista ARA. Capítulo 10, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Amém? Glória a Deus por isso. Que maravilha. Ovelha e rebanho e aprisco. Estamos em 2023. Alguns conceitos, né, depois do êxodo rural, já não são tão conhecidos nossos. Né? Por exemplo, aprisco. Aprisco é um lugar descoberto, cercado de um muro, onde se colocava os gados miúdos, lanígero. São os gados que produzem lãs, assim como a ovelha. Ovelha e carneiro são coisas diferentes. Se Jesus o chamasse de carneiro, teria um sentido, mas ele chama de ovelhas. As ovelhas, elas que são mansas, que têm uma visão não muito além de 30 centímetros, elas que são consideradas ovelhas de 0 a 1 ano de nascimento delas. Elas são dóceis. Ele as chamou de ovelhas. Exatamente o bom pastor. O Velho Testamento, ele tem referências várias sobre ovelhas, sobre rebanho, que é o coletivo delas. No Salmo 77, 20, nós vemos: o teu povo tu conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e Arão. E é Asaf quem escreve isso, aquele compositor sagrado. No verso 95, 7 de Salmos, ele diz: ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão.
Esses salmos, quando falam de ovelhas, de rebanho, de pertinência, de propriedade, ele está mostrando como é que Deus quer que nós nos comportemos. Numa relação de amor e de obediência. Também, no Salmo 100, verso 3, diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Mais uma vez, a relação de pertinência e de natureza. O Salmo 23, se toda igreja conhecesse a mesma versão, né? Porque se nós tivéssemos uma só versão era bom, né? Mas se todos nós soubéssemos hebraicos ou grego na língua que foi escrita, melhor ainda. Mas eu vou ver se eu me lembro do Salmo 23, que era uma, né? Eu não fui embaixador, mas eu tinha umas práticas de embaixador, né? Desde que entrei nesta igreja. Então diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor eternamente. Você pode dizer amém? Amém. Que isso se cumpra para cada um aqui, que ninguém se perca. Nós, batistas, podemos ter algumas divergências dentro da própria denominação, mas uma coisa nós buscamos é ser fiel à palavra. E essa palavra que nós já dizemos com fé, porque somos filhos de um Deus bom. Se pensarmos como os calvinistas, Deus já predestinou quem Ele quer e quem não quer, quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. O arminiano já fala que o coração do homem tem um livre-arbítrio e ele pode sim decidir. E há muitos que nós poderemos considerar até joio no meio do trigo. Pecamos quando assim pensamos, porque só Deus é juiz. E o juiz diz: não julgueis, porque com a mesma medida com que julgardes, com a mesma medida vos julgarão a vós. Então somos proibidos de julgar o outro. Eu não posso pensar que um irmão é joio porque ele se comportou hoje de uma forma errônea. Eu tive um professor que foi ministro do STJ, Antônio Carlos Fontes de Alencar, que uma vez eu fiquei triste numa prova que eu não pude estudar, e eu estava lá cabisbaixo, e ele saiu da mesa dele, veio até mim e falou assim: eu não julgo um aluno por uma prova, por um dia. Tenha ânimo. E aquilo me ajudou muito. Então também um crente não pode ser julgado por uma conduta, por uma fase ruim que ele está passando na vida. O crente é aquele que se arrepende. O crente é aquele que busca a Deus, que reconhece seus pecados, não por virtude própria, mas porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, nós precisamos de um pastor. Um pastor que seja temente a Deus. Eu digo que nós precisamos, que é necessidade genérica, sempre precisamos. Não é porque já suponhamos que já sabemos o que vai pregar, qual é o estilo, como é que ele vai aconselhar, não é isso. O pastor é indispensável. O advogado, ele exerce uma função que a Constituição diz no artigo 133, que o advogado, ele é indispensável ao exercício da justiça. Paracleto, o advogado, a sua primeira vocação é defender. Ele defende uma pessoa quando é acusada, e ele também defende o patrimônio da pessoa quando é violado, ou quando a sua própria imagem é violada. Então, a função do advogado é defender. Também o advogado é juiz, juiz das suas causas. Ele primeiro julga se ela pode prosperar ou não diante da corte.
judicial. Nós podemos exercer a função de juízes. Os diáconos antigos, na sinagoga, eles também eram chamados juízes. Os anciãos julgavam, esses tinham ordem para fazer isso. Até os diáconos. Mas o juízo tem que ser o juízo segundo Deus. E o nosso relacionamento é segundo Deus, como Paulo fala. Até a nossa tristeza, quando erramos, é segundo Deus, está lá em Coríntios. As ovelhas, pois, na parábola de Mateus, no capítulo 13 de Mateus, 24, 30, né? Mateus 13, de 24, 30, 13 é o monumento das parábolas, né? Versículos 24 a 30 tem a parábola do joio. E diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Jesus mais tarde vai explicar que os anjos fazem essa parte, de separar os bons dos maus. Um pastor batista é aquele que sabe que pode ter até joio no meio do trigo, mas ele trata todos com a mesma deferência. A Igreja Batista tem os seus estatutos, tem o seu regimento interno, tem um órgão que humanamente é chamado de soberano, porque toda a soberania da igreja é do Pai, é de Jesus, o cabeça da igreja. Mas aqui entre nós não somos adivinhões e somos proibidos pela palavra de Deus de adivinhar. Então temos estatutos, regimento internos, discussões em assembleia. E quando tudo isso é feito em Cristo, é maravilhoso, nós somente crescemos. Porque nunca deve prevalecer a carne do bode, mas sim o coração da ovelha. E por isso um pastor, ele exerce essa presidência e muitas vezes já sabe o comportamento de certas ovelhas, que nem sempre se comportam como a ovelha imaginada por Jesus. As minhas ovelhas, diz ele, em João 27, 30. Ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Ai, se todos nós soubéssemos como é importante. Quando eu penso em vida eterna, meus irmãos, eu sou aposentado, tenho 2 aposentadorias, eu sou honrado por alguns irmãos que me procuram muito mais do que eu posso atender para advogar para elas. Tenho um patrimônio que geralmente os pobres têm quando chega nessa faixa etária. Fui 24 anos empregado da Petrobras, graças a Deus nada me falta. Mas quando eu ouço falar em vida eterna e as limitações do velho com o bordão todo torto, cheio de doença, eu não tenho medo de ir para o céu hoje. Eu sei para onde vou. O meu Redentor vive. Glória a Deus. Então Jesus diz: eu dou-lhes a vida eterna. Eu dou a vida eterna e jamais perecerão. E ninguém a arrebatará da minha mão. Olha que maravilha. Meu Pai, que mais deu. Então, se alguém aqui tem dúvida, você é crente, nem sabe muitas vezes porque você tem que vir para a igreja. Irmãos, você vem porque você tem um dono. O seu dono é Jesus. O Pai lhe deu. Se não foi o Pai que lhe deu, você não é filho de Deus. Por isso que sujeitamos.
Por isso que nos arrependemos. Por isso que amamos a esse Deus bendito e ao próximo como a nós mesmos. E o pecado não pode ter lugar em nossos corações. Quantas coisas erradas, por causa de semeaduras erradas. Quantas coisas, quantos conflitos, quantos transtornos, porque queremos prevalecer a vontade do bode e não da ovelha. A ovelha obedece. A ovelha obedece. A carne é carne de bode. Você sabe, eu estive em Israel 2 vezes com minha esposa, ela teve 3. E então estive lá no museu aberto, que era a casa chamada Museu, a casa do avô de Davi, vou me lembrar o nome dele. Quem é bom de Bíblia aí se lembra. O pai de Davi é Jessé. E o pai de Jessé? Diga aí, professora. Está lembrado? Obed-edom. Então eu fui na casa de Obed-edom. É um museu. E lá as pastoras e os pastores estavam a rigor, vestido como se vestia na época de Davi. Sabe? Então veio o guia e ele explicava. Ele era um guia messiânico. Salo, o nome dele. E Salo vinha e dizia assim: eu dizia, por que os bodes estão junto das ovelhas? Ele falou, porque as ovelhas são muito mansinha, bobinha. Então o bode é para alertar, ele tem um sino e ele se apavora, é brincalhão, é palhaço, mas se ele ver o perigo, é ele que alerta o pastor. E o pastor vai, pega as ovelhas e retira do perigo. Por isso que os bodes sempre estão junto das ovelhas. Já pensou? Joio, trigo, né? Será que tem alguma coisa a ver? Então veja, nós não podemos agir como está. Devíamos ser examinadores de das nossas condutas, meus queridos. Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Esse é o projeto de Deus, na unidade. Quando Jesus está em João 17, 21, ele fala, Pai, lá no capítulo 17, na oração intercessória de Jesus, ele vai dizer, tu me deste. Eles são teus, mas tu os me deste. E quando ele ora, eu oro não somente por estes, mas por aquele que, através das suas palavras, da pregação do Evangelho, vai crer em Jesus. E ele diz assim, eu quero que eles sejam um, como tu és um em mim, para que eles sejam um em nós. Maravilha! Olha o orgulho que Jesus tem de ser o primeiro. Não. Jesus quer que nós sejamos um, mas um nele, com a mansidão dele, com o caráter dele, seguindo a missão dele. É assim que ele quer que nós sejamos. Glória a Deus por isso. Jesus, pois, ele é esse bom pastor maravilhoso, e o cristão salvo para ser conforme a imagem do Filho. Romanos 8, 29. Aquele que dantes o conheceu, também dantes o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. É isso o propósito que Jesus quer. Então, Atos 4:11, que nós cresçamos até a estatura do varão perfeito. E lá, Efésios 4:11 e Efésios 4:13 diz que ele deu uns para apóstolo. E apóstolo, ele faz o que Socorro faz. Plantadores de igreja, lança fundamentos. A Igreja Batista não tem apóstola, né? Não tem por causa de um estudo, de uma percepção, de uma evidência. Sempre é bom que antes de criticarmos e dar a nossa opinião, nós devemos de estudar a história da igreja e saber. Está tudo lá explicado. E por mansidão, e para que tenhamos harmonia denominacional e eclesiástica, nós aceitamos aquilo que nossos precursores estudiosos viram, acharam convenientes em assembleias e concílios, e assim a gente segue. Então nós temos hoje a missionária. A missionária, ela faz papel de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor e de mestre. Faz tudo, né? Mas Deus deu um para os apóstolos. Aí eu boto aqui o dedo para me lembrar. Polegar. Depois o indicador, profeta, que ele indica o futuro. Depois o maior de todos aqui como evangelista, né? O mais que vai à frente. É aqueles extrovertidos. Depois o do amor, do coração aqui, pastor. E por fim o mestre. Das 5 funções ministeriais, a mais dolorosa, a que traz mais impacto na alma é a de pastor. Eu tive lendo as profissões onde tem as pessoas que são mais afetadas nas suas mentes
inclusive com doenças tratadas pela psiquiatria. A primeira é assistente social. Por quê? Porque ela lida com os problemas do povo, com a morte. Essas são as coisas. Quando você ouve o outro. Às vezes você ouve o outro, que no seu coração, às vezes preconceituoso por causa da nossa manoeira, que é o veneno da mandioca, que não saiu ainda, porque não teve calor, não teve pressão. Então, da natureza humana, a gente não simpatiza. Não devia ser assim. A gente devia olhar para cada pessoa e já tê-la como filho. Como diz Paulo a Timóteo, aos anciãos você fale com respeito, como a paz. Às mulheres como se fossem irmãs, aos jovens. Então nós, se tivéssemos esse amor de Jesus, eu imagino o olhar de Jesus para nós. O primeiro impacto, primeiro posicionamento de Jesus é um olhar de amor, pureza. Assim devíamos ser nós. Porque não ganhamos nada, Alberto. Não ganhamos absolutamente nada em sermos contrário ao que Jesus diz. Olha o que a palavra de Deus diz. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Irmão, mas não dá para não estar ansioso, né? Eu vejo o ansioso dizer isso. Então não dá para você obedecer? Rui Barbosa dizia que quem determina os fins, ele providencia os meios. Deus providenciou um meio chamado Espírito Santo. Como não dá, é possível obedecer. É possível ficar 1 hora sem pecar, basta ficar 1 hora orando. Não é verdade? Então, você não está pecando. Não é verdade? Bom, mas esse pastor bendito, ele nos deu, o cristão foi salvo para ser conforme a imagem do Filho. Produz o fruto do Espírito nos seus 9 aspectos. Você já decorou? Tem pessoas que decoram até o nome de atletas, né? Eu gosto de decorar o nome dos apóstolos, saber quem era filho, decorar o fruto do Espírito, né? Amor. Aí vem a doutrina, mas o restante é tudo do amor. Não são frutos, é fruto. Não pode ser comparado com cacho de uva é um fruto só. Então, isso é espiritual. Não dá para comparar com material, não é verdade? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão de ovelha e domínio próprio, não é verdade? Glória a Deus, mas vamos correr, senão hoje não tem EBD. Glória a Deus, graças a Deus. Queridos, a casuística eclesiástica, com todas essas características do cristão, os seus frutos há de ser edificação, ação de bondade, expressam o amor fraternal para com o seu próximo. Você sabia que nessa relação de próximo, você vai encontrar as pessoas que você deve priorizar o seu amor. Por exemplo, Jesus é amado por mérito sacrossanto. Nós somos amados pela graça. Não fizemos nada para isso. Então, Deus escolheu ele como único e disse: esse é meu filho amado, em quem me compraço. Jesus trazia uma alegria grande para Deus. Então, nós temos também algumas referências. Eu tenho aqui uma tese, estou autorizado pela, como é que é lá no Champlin, mãe e pai, monólogo. Porque é a mãe que está mais colada, você tem mais toque, você tem abraço, você recebe mais beijo da mãe, porque ela tem mais tempo, está sempre com você. Então, mãe e depois pai. Depois de mãe e pai, os irmãos, os judeus. O Salo falava lá em Israel, em Jerusalém, que quando na parábola de Jesus ele estava explicando que um homem chegou a bater na casa do seu amigo e falou assim: me arruma 2 pães, que um amigo chegou de viagem e me pegou desprevenido, eu não tenho. Aí ele fala: não importune, porque eu já estou na cama e os meus filhos deitados. Por que ele disse isso? Segundo Salo, para sair do quarto, o pai tinha que passar pela sala, que era o lugar onde os filhos dormiam, tudo cheirando lá o pé do outro lá, tudo normal. O judeu é muito assim, de toque. Na Universidade Judaica de Jerusalém, as carteiras são emendadas, 2, é de 2 em 2, e outras são de 4 em 4, tudo cola, tudo juntinho, porque eles são assim, eles andam em grupo e andam em grupo muito perto, mesmo os ortodoxos. Isso é um costume, uma cultura, de estarem juntos. Então eu digo na minha tese especulativa, teologia especulativa, que a família é apenas um laboratório para a gente aprender a amar. Amar, honrar o pai e a mãe, aprender a amar o pai e a mãe,
aprender a amar os irmãos com os quais convivemos e depois exercer esse amor pelo próximo, pelo outro. Deus não quer que nós fiquemos só na família, e alguns idolatram a família. Minha mãe disse que era nessa, eu vou morrer nessa, não sei o que lá, porque meu avô... Não é para isso. É para nós amarmos a família e aprendermos a amar o próximo como a nós mesmos. Ou no primeiro, segundo mandamento teve família lá. A família é projeto de Deus, mas quando Jesus vai falar, amarás a Deus, ouve Israel, amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, com todas as tuas forças, todo o teu corpo, toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Então, nessa relação de amor, eu diria que uma ovelha que não se comporta como joio nem como bode, ela deveria de amar primeiro a autoridade aqui na igreja que Deus colocou. Conheço o pastor Paulo Sérgio, que eu fui, segundo ele lembra, aqui já falou várias vezes, que eu fui seu conselheiro. Quando fui conselheiro lá dos adolescentes, eu fui presidente da Jubase, aqui nos anos 80. Então, ele foi meu aluno. Mas eu, quando chego no gabinete, diante dele, eu sinto algo diferente. Não é um homem comum. Ali não é. Ele não é comum. Ele é meu pastor. Ele é meu pastor. E um pastor que merece o meu respeito. Homem honesto, homem de família. Homem bom, de um coração bom. Tem imperfeições? Tem. Como disse o pastor Flávio. Quem não as tem? Mas ele é o meu pastor. Então eu obedeço a ele com amor. Eu quero o bem dele. Eu não deixo de orar por ele. Oro pelos outros pastores. Ele é o pastor presidente. Pastor Flávio é o nosso pastor. Pastor Cláudio é o nosso pastor. Pastor da PIB é pastor de todos. Auxilia o nosso pastor. Mas vê que Deus tem essas hierarquias. Você sabia que lá em Jerusalém, Jesus subiu lá no monte, que depois passou a ser chamado de Monte da Transfiguração, e lá no monte, Jesus tinha lá os seus discípulos, mas ele quis levar Pedro, Tiago e João. Era com esses três que ele tinha maior empatia. Não sei se Pedro era o mais obediente ou mais culto, mas Jesus olhava para Pedro, Tiago e João, e os dois eram irmãos, os filhos de Bartolomeu. Então, Jesus tinha com eles uma empatia maior. Eles falharam, Jesus foi orar, lá na véspera da sua crucificação, e Pedro estava dormindo, ele, mas nem por uma hora, Pedro, você pôde velar comigo. Mas ele não deixou de amar Pedro, procurou logo após. Então, queridos, o pastor numa igreja, ele é usado por Deus para suprir as lacunas que a família deixou. Que a família não foi apta para educar e para amar. Não existe educação melhor do que o amor. E um pastor de ovelhas, ele é essa figura que ama. Ele foi chamado para amar, às vezes até inconscientemente. Ele traz um conselho de amor, ele se preocupa com a pessoa, ele comparece na sua casa, ele faz uma visita, ele vai no dia que morre alguém que você ama, da sua família. Mas, irmãos, é a pessoa a quem discípulos, ovelhas, quem quer juntar com Jesus e não separar, devia mais amar. Mas toda virtude que um crente quer exercer, ele é tentado por Satanás. Satanás vem trazendo propostas e alternativas diferentes. Não quer mandar, não sei o quê, porque é na fachada, porque esse defeito. Ele vai trazer isso. Quem cair nessa armadilha não está fazendo a vontade de Deus. Quando o filho me respondia antigamente, eu dizia assim, qual foi o Espírito que lhe inspirou a dizer essa palavra? Não foi o Espírito Santo. Então nós devemos saber que quando um parente diz uma palavra, eu gostei demais de ouvir o pastor Ágabo aqui,
no domingo passado, ele dizendo assim, quando Paulo diz, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, é sujeitai-vos em Cristo. Ele é autoridade, é o sacerdote, mas em Cristo, não como déspota. Porque tudo prevalece o amor de Deus. Amém? O amor de Deus. Queridos, nós precisamos terminar nessa casuística eclesiástica, eu botei aqui mais o cristão. O cristão é uma bênção na sua família. O cristão honra seu pai e a sua mãe. O cristão é uma bênção na sua igreja. O discípulo de Jesus é apto em cuidar de pessoas. Ama seu pastor. Soma com ele, cuida dele, promove alegria no coração dele, na sua casa. É uma bênção para a sua família e alivia a sua carga. É assim que a gente deve viver. Nós não somos crentes, fomos chamados para sermos diferentes, para amar. Por último, o bom discípulo de Jesus é a pedra de edificação da sua igreja. Deve ser, porque Jesus é a rocha, né? A pedra é angular, mas nós não somos pedras de tropeço, somos pedras de edificação. O bom discípulo de Jesus é pedra de edificação na igreja, deve ser referência para os jovens e prazer para o seu pastor. Amor aos pastores, João 4:31. Quando Jesus falou com a mulher samaritana, disse que eles não perguntaram o que falas com ela, o que está dizendo a ela, mas eles tinham uma preocupação e expressaram falando, mestre, come. Cuidava de Jesus. As mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, Joana e demais que estavam com eles, Mateus, elas cuidavam de Jesus com suas vestimentas, certamente com um perfume. Elas cuidavam de Jesus, porque amavam Jesus. Então nós também temos que cuidar dos nossos pastores. Aqui em Hebreus 13, 16 e 17 diz, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos pastores que vos governam e sede-lhes sujeitos, pois eles velam pelas vossas almas como os que têm que dar contas. Obedecei-lhes, para que isso façam com alegria e não gemendo, porque se for gemendo, isso não vale nada para vocês, não há proveito para você. Só lhe digo glória. Amados, vamos ficar em pé, diante do bom pastor Jesus. Eu proponho que você analise esse desafio. Você é um bom discípulo. Mulher, você é uma boa discípula de Jesus. O discípulo de Jesus, sois meus discípulos, se obedeceis os meus mandamentos, se cumprirdes os meus mandamentos. Vamos dizer aqui uma declaração. Senhor, sejam benditos os vossos mandamentos na minha vida, pois eu quero ser, se você for homem, um bom discípulo, se você for mulher, uma boa discípula. Amém? Vamos dizer comigo? Senhor, faça-me ser obediente aos teus mandamentos, pois eu quero ser um bom discípulo. Em nome de Jesus. Amém.